Olá, seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Abuso, maus tratos, agressão. Não importa qual o nome, a violência produz graves e profundas marcas em quem a recebe. Em crianças e adolescentes, o resultado é pior ainda, porque eles estão em fase de desenvolvimento físico e mental. E todas as manifestações da violência ficam marcadas na formação do caráter e da personalidade na vida adulta. Na entrevista coletiva de hoje, nós vamos falar sobre a violência que é cometida contra as crianças e adolescentes. Muitas vezes ela acontece até dentro da própria escola, é o caso do bullying. Para conversar sobre o tema, nosso convidado é o psicanalista Marcos Lacerda. Olá, Marcos. Olá. Quem participa deste bate-papo é a jornalista da TV Clube, Herta Riyama. Olá, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, vamos tentar definir aqui o que é bullying, porque tem muita gente que tem várias situações de violência e acha que tudo agora é bullying. Okay. E, na realidade, existe uma determinação, né, do que é bullying. Existe uma definição precisa. Bom, primeiro a palavra bullying, a gente não tem uma tradução em português, uma palavra em português que defina isso. Mas viria do valentão em inglês. Bem, bullying é uma situação onde alguém ou um grupo submete outra pessoa a uma violência física ou psicológica. Em princípio, bullying seria isso. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Um grupo de alunos, por exemplo, que comece a colocar coisas sobre um professor na internet, comece a zombar de um professor, isso é bullying? O que é que vocês acham? Aparentemente, eu acho que sim. Não é. Por quê? E aí a definição de bullying precisa ficar bem clara. Bullying só é considerado bullying quando acontece entre iguais, quando acontece entre pares. Ou seja, para ser bullying tem que primeiro acontecer entre iguais, não pode ser um chefe ou alguém que esteja hierarquicamente acima ou abaixo de você, tem que ser alguém que esteja no seu nível. Por exemplo, se o seu colega de trabalho começa a zombar de você, isso é bullying. Mas se o seu chefe começa a zombar de você, isso é assédio moral. É outra coisa. Não é? É preciso que tenha uma repetição, não é porque fez uma piada uma vez, porque brincou uma vez, mas isso tem que ser uma coisa sistemática, repetida. O bullying, ele precisa de plateia. Se não tiver uma plateia, não é bullying, é outra coisa. Não existe bullying privado. Aí eu estou fazendo um ato de agressão com uma pessoa, mas a ideia do bullying é humilhar publicamente a outra pessoa. E uma outra coisa, o consentimento da pessoa que está sendo vítima. O que é que eu quero dizer com consentimento? Essa pessoa não consegue reagir. Ela é frágil bastante para não, por exemplo, não se importar com o bullying ou não se importar com aquela ofensa e aí desarmar o outro. Então, bullying bem definido seria isso. Então, não pode haver um bullying se não for alguém que esteja no mesmo nível que eu. Inclusive, a gente tem alguns vídeos extraídos da internet, inclusive, tem muitas perguntas a falar sobre esse assunto, de alguns casos de bullying. Então, vamos ver um desses casos agora que aconteceu em Campina Grande. Os próprios estudantes filmaram com o celular a briga entre as duas alunas. O motivo era de que uma das garotas não havia gostado do apelido que recebeu da colega. Ao invés de separar a briga, os alunos continuavam a incitar a violência. Agora vamos dar uma olhada no outro caso? O outro caso aconteceu em Salvador, numa escola pública, onde a menina fez um desenho na lousa, ridicularizando o corpo da outra estudante, e as duas entraram em conflito, e ficou essa situação desse jeito aí, os alunos incitando a violência em vez de querer separar a briga. Marcos, do que a gente vê aí dessa questão do bullying, do que foi mostrado, eu quero saber de você o seguinte, hoje o bullying, antes era mais a questão dos meninos, mas as meninas, elas agora também até ocupam esse espaço. Há uma relação de gênero também, isso acontece? Acontece e não é o que a gente viu nesse vídeo, mas há uma certa diferença normalmente no bullying praticado por meninos e no bullying praticado por meninas. Nessa questão desse vídeo que foi mostrado, ela não gostou do apelido e tal, mas aí certamente isso não foi uma vez. Isso já vinha se repetindo até que chegou na gota d'água. Mas normalmente, nesse caso não foi o que aconteceu, os meninos tendem a ser mais violentos quando fazem o bullying. Os bullying feitos por meninas são normalmente mais a nível da fofoca, do olhar torto, do excluir a outra do grupo. E normalmente... A agressão não precisa ser...
Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje falando de um tema sério, difícil, que é a questão da violência entre crianças e adolescentes, que muitas vezes são cometidas por adultos. Os números de crianças abusadas sexualmente na Paraíba, por exemplo, devem ser maiores do que os identificados pelos órgãos de proteção à criança e ao adolescente. Isso até preocupa as autoridades, porque muitos dos casos não chegam ao conhecimento, porque as vítimas acabam se silenciando diante dessas ameaças que elas recebem e que denunciam. Nem sempre a punição desses acusados acaba acontecendo. Vamos ver um VT sobre o tema. Aos 8 anos de idade, Márcia Suelen foi incentivada pelos pais a praticar esportes. A menina logo se destacou nas competições. Os resultados chegaram através de medalhas e troféus. Agora, o que a família nunca imaginou é que a garota fosse abusada sexualmente pelo professor particular de atletismo. Tudo que aconteceu com a minha filha foi através disso também. Porque minha filha se revoltou muito depois desse caso. O caso foi parar na justiça. A família conta que, por causa disso, aos 11 anos, Márcia Suelen deixou de estudar e se envolveu com drogas. Na última quinta-feira, aos 16 anos, a jovem foi assassinada na comunidade Vila Feliz, em Cabedelo, com 2 facadas e um tiro. Hoje o caso está no fórum. Agora eu não sei por que esse elemento ainda continua solto por aí. Casos como este de abuso são mais frequentes do que muitos pais ou responsáveis possam imaginar. E em 90% das ocorrências, os acusados são familiares ou conhecidos das vítimas. Somente dados dos 5 conselhos tutelares da capital mostram que em 2011 foram registrados 41 casos de abusos envolvendo crianças e adolescentes. Este ano já são 23 ocorrências. A preocupação é que esses números podem ser ainda maiores. Por isso, a importância de denunciar. Os pais podem procurar os conselhos tutelares para ter todo o acompanhamento, até as delegacias especializadas, até as promotorias especializadas, bem como o apoio psicossocial, que é muito importante para que essas famílias e essas vítimas voltem a ter uma vida plena, uma cidadania plena e que os danos sejam os menores possíveis. O Conselho Tutelar afirma ainda que a própria vítima denuncia que foi abusada, com a mudança de comportamento, o que deve ser considerado. Aquela criança se isola socialmente, começa a não querer mais estudar, começa a ficar sozinha em alguns lugares da casa, sem querer conversar com os pais, muda o comportamento, a falta de apetite, insônia. Então essas causas são as mais comuns que a gente percebe dessas vítimas de abuso e de violência sexual. Quem está conversando com a gente sobre o tema é o psicanalista Marcos Lacerda e quem está participando é Herta Riama, que é jornalista daqui da TV Clube, fez essa reportagem. Herta, você sentiu aí no drama que essa mãe passou, né, por causa desse abuso que aconteceu há muitos anos atrás? Sim, com certeza, Rafael. E o que também me chamou muita atenção, Marcos, foi um dado que o conselheiro tutelar informou que 90% dos casos de abuso são cometidos por pessoas ligadas à vítima, familiares ou vizinhos, de certa forma são conhecidos. E uma outra coisa que me chamou muita atenção é que ele disse que não há um número exato. Então, esses números apresentados podem ser bem maiores do que foram colocados. E a questão da frustração que causa, no caso dessa jovem aí, a Márcia Suelen, a família conta que ela deixou de estudar, ela se envolveu com drogas e não quis mais saber do esporte. Aí eu pergunto, até que ponto isso interfere na vida de uma criança ou de um adolescente? Ok. Veja só, acho que a sua fala ela é importante porque ela traz uma denúncia que precisa ser feita. A maior parte dos casos acontece dentro da família, dentro de casa. Isso quer dizer que a família não anda tão bem quanto a gente quer que ande ou quanto a gente anda dizendo que anda por aí. Violência de qualquer tipo contra a criança, e as crianças são muito vítimas de violência normalmente, mas a sexual especificamente, ela destrói psicologicamente uma criança. E destrói por um motivo, vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Uma criança ela não tem repertório psíquico para suportar ou para lidar com isso. Um exemplo para você que está em casa me entender melhor. Quando você está em casa, se você tiver minha idade ou por aí, quando você tinha 15 anos, se você levasse um fora do namorado ou da namorada, isso tinha uma dimensão dentro de você. Hoje, uma pessoa madura que passa por fora de um namorado ou de uma namorada ou por uma separação, ela reage a isso de uma outra maneira, porque ela tem um outro repertório psicológico para isso.
Uma criança, ela não tem anticorpos psíquicos, se é que posso usar essa palavra, que isso nem existe, para lidar com essa questão do sexo. E isso é realmente capaz de destruir uma criança. É muito complicado a gente pensar, porque às vezes as pessoas assistem uma situação dessa, que a menina foi abusada e aí ela arrumou a desculpa para entrar no mundo das drogas. Aí a gente acaba tirando conclusões desse tipo. A agressão que essa menina sofreu, ou que outras crianças podem ter sofrido, se ela conseguir comunicar alguém da família e passar por alguma ajuda, ela tem como retornar, tem como reparar isso, ou realmente a possibilidade mesmo dela se envolver com drogas é muito mais fácil? A possibilidade não apenas dela se envolver com drogas, mas dela destruir a própria vida dela, a própria vida afetiva dela, não conseguir ter uma vida afetiva. Agora, é importante denunciar e é importante que os pais fiquem muito atentos, porque, via de regra, crianças abusadas sexualmente, elas não dizem que são abusadas sexualmente porque elas são ameaçadas e elas têm medo. Para a criança, a palavra tem um peso de realidade. Então, eu dizer, se você disser que eu fiz isso com você, eu mato você e mato sua família, isso para uma criança tem um peso gigantesco. Sobretudo porque as crianças tendem a se sentir culpadas por aquilo que é feito. Nossa, se ele está fazendo isso comigo e ele é grande, ele é adulto, e as crianças tendem a ver os adultos como bons, então o ruim sou eu, a culpa é minha. Eu devo ter me insinuado, deve ter sido minha roupa, isso se for um pouco maiorzinha, que tem a capacidade de ter essa noção. Normalmente a vítima se culpa. Então é preciso que os pais fiquem muito atentos e é preciso, de fato, denunciar para proteger essas crianças. A questão de sexo com criança não é uma coisa, não é uma brincadeira. Isso precisa realmente ser severamente combatido, ou a gente vai ter crianças destroçadas. Marcos, está em tramitação aí uma lei que amplia a pena para quem comete abuso ou explora crianças sexualmente. Aumentar a pena seria uma solução para esse agressor? E uma outra coisa também que me chama muita atenção é que, no caso dessa jovem que nós mostramos no vídeo, foi identificado quem foi esse acusado, só que esse rapaz nunca foi preso. Então, a família, de certa forma, ela se sente injustiçada. E a garota também, porque ela ficava muito revoltada. Então, isso, de certa forma, influencia? O sentimento de injustiça e de impunidade, qualquer um de nós que já passou por isso sabe o efeito que isso tem. Então, é óbvio que se eu denuncio que alguém me faz uma coisa e nada acontece, a revolta é muito grande. Agora, tem toda uma questão aí a ser vista, que é preciso também ser colocada, que é por que esse aumento tão grande de abuso sexual com relação a crianças? Esse abuso sexual com crianças, a gente também tem que se perguntar o que é que a gente está fazendo socialmente. Porque o padrão de beleza social está cada vez mais jovem. Concorda? Então, a modelo que está lá fazendo a campanha do biquíni, da calcinha, ela tem 13 anos. O modelo de 16 anos já está ficando velha, já não está mais, o mercado já não está mais querendo. Então, a sociedade impõe um modelo de beleza aonde é juventude e cada vez mais jovem. E aí depois não consegue entender o que é que está acontecendo, aonde o seu grupo social começa a desejar cada vez mais sexualmente jovens e adolescentes. Espera um pouco, é preciso repensar a sociedade também. Não é apenas uma questão de uma doença individual, já que os casos têm se repetido dessa maneira assim. E o que você comentou lá de dizer, ela queria, foi uma desculpa para entrar nas drogas. Olha, tenha dó. Julgar a vida do outro é muito fácil quando eu não estou nela, mas sabe lá o que essa menina viveu e sabe lá o que significou para essa menina ter se sentido tão desamparada e tão desprotegida. E ela era, antes de tudo, uma menina produtiva, que ganhava prêmios. E terminou esfaqueada e baleada. Quer dizer, um crime de ódio, na verdade. Porque, além de esfaquear, tirar, a pessoa que fez estava com muita raiva. Né? Verdade. Como a gente já tinha dito no começo do bloco, os números de crianças abusadas são muito maiores do que se contabiliza. E, às vezes, tem casos de pessoas dentro da família, que até ninguém sabe, às vezes, que a pessoa foi estuprada quando era pequena, quando era criança, cresce e convive com isso para o resto da vida calada. E isso acaba tendo consequências na vida adulta. Existe um limite para se procurar ajuda ou nunca é tarde para procurar ajuda quando o assunto é abuso? Nunca é tarde para se procurar ajuda. Você sempre pode ser ajudado, sobretudo se você quer ser ajudado. Agora,
a pior doença, psicologicamente falando, é o silêncio. O grande problema da gente, e sobretudo nas relações interpessoais, nunca é o que a gente diz, é o que a gente deixa de dizer. Então, se você puder falar, se você puder denunciar, mesmo que você ache que não vai dar em nada, fale, denuncie, grite, diga o que você está sentindo. Isso fará uma diferença enorme dentro de você. De fato faz. Ok. A gente teve um outro caso essa semana que o Ministério Público está investigando o caso de um prestador de serviço indiciado no início do mês porque abusou sexualmente de uma criança de 2 anos em uma creche estadual de João Pessoa. Isso foi a promotora de justiça Fabiana Lobo que fez essa denúncia e disse, inclusive, que esse promotor já havia cometido maus tratos contra outra criança no interior da mesma instituição e que tinha sido exonerado pelo Estado. Uma criança de 2 anos, uma pessoa que trabalha com uma criança de 2 anos, ela tem... que tipo de justificativa a gente pode dar para uma pessoa que cometeu um abuso para uma criança de 2 anos, de uma outra criança, volta a cometer um outro abuso? O que é que se faz numa situação dessa? Essa pessoa, evidentemente, precisa estar presa. Isso é um crime. Essa pessoa, ele é um criminoso. Mas o Estado tem que também interferir nessa questão da criança? O Estado tem por obrigação de interferir e tem por obrigação de proteger e de cuidar dessas crianças. Isso daí, sem a menor dúvida. E aí eu acho que eu não respondi anteriormente à pergunta que Herta me fez, me voltou agora à cabeça, que é se o aumento da pena faz diferença. Se isso seria capaz de coibir mais esse tipo de coisa. Certamente que faz, mas não só o aumento da pena, a aplicação dela. Porque a gente deixa de passar no sinal de trânsito fechado se tiver a câmera. Se não tiver a câmera, o neguinho ainda está passando. Então, eu preciso da garantia de que a lei aumentou, mas de que ela vai ser cumprida. Claro, uma pena mais severa e a certeza de que ela vai ser aplicada, sim. Nesse caso, uma pessoa que já tem um histórico e vai e abusa novamente, como é que essa pessoa ainda não foi retirada do convívio social para um tratamento, para uma ressocialização? Mas, enfim, no convívio social não poderia estar mais. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o tempo da gente acabou, a gente tinha muito mais para conversar. Muito obrigado, Herta Riama, que participou com a gente mais entrevista coletiva. E muito obrigado a você que nos assiste todo fim de semana, no sábado, às 10 para as 7 da noite, e no domingo, logo após o Canal Livre. Fique sempre ligado com a gente. Até a próxima.